Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Espero que vocês estejam animados, continuem bem animados. O Enem está chegando aí, as inscrições estão abertas, né? Ou abrindo em poucos dias. E vocês, vamos lá, força total aí e vamos mandar ver, né? Nossa aula hoje é sobre embriologia, né? Então, a embriologia ela entra também dentro do componente citologia, histologia, que é o estudo da célula, dos tecidos, né? Tá? Embriologia, na verdade, é a célula embrionária, né? Então, nós vamos estudar o embrião, como ele se forma e como ele se desenvolve. Esse é o ramo da ciência chamada embriologia, certo? O embrião é proveniente, a gente já viu disso, da união do espermatozoide com o óvulo, que forma o ovo, né? Ou também chamado de zigoto, que é os gametas, a união dos gametas masculino e feminino, que são espermatozoides e óvulos, né? Tá? Ocorre por meio do aumento do número de células oriundas da divisão mitótica. Então, uma célula do gameta masculino, uma célula do gameta feminino se unem, né? Unem seus núcleos, seus cromossomos, seu material genético e a partir daí começam a se reproduzir, aumentar o número de células, né? Multiplicar o número de células, tá certo? E nós vamos ver então esse fenômeno hoje, como que ele ocorre, tá? Então, esse aumento do número de células, ele é de 1 passa para 2, de 2 passa para 4, de 4 passa para 8 e assim sucessivamente e progressivamente, né? É uma diferenciação celular para as diferentes formas e funções. Então, estas células vão se multiplicando e, por alguma razão, né, por alguma questão de posicionamento dentro desta célula maior, elas acabam fazendo ou desenvolvendo certas funções e certas formas diferenciadas uma das outras, tá? O que acontece? A migração das células para formar as diferentes partes do organismo. Então, é isso que eu falei, dependendo da posição para onde essas células multiplicadas no interior de uma única vão se movendo, vão se deslocando, elas vão passando a obter funções diferenciadas, né? E aí nós vamos ver ao longo do curso que processos de proteínas, reações químicas, enzimáticas, metabólicas vão fazer com que essas células vão se diferenciando e tomando formas e funções diferenciadas, né? Então, essa diferenciação ocorre nas células adultas a partir das células embrionárias, né? Então, a partir das células embrionárias, então as células do zigoto, né? Ou as células do gameta masculino, as células do gameta feminino, né? Que são o óvulo e o espermatozoide, são células adultas que se unem e começam a sofrer então um processo de formação ou de diferenciação para a formação do embrião, tá? Possuem especializações, né? Especializações das células diversas, de todas as funções orgânicas, de todas as funções dos nossos corpos e dos nossos organismos, seja para revestir, para transportar, para conduzir, para proteger, para dar estrutura, para fazer defesa orgânica, né? Tá certo? E o controle de toda essa diferenciação é feita pelo DNA. Então, lá dentro do DNA, nós já vimos que tem os cromossomos, que tem os genes, e de acordo com algumas reações proteicas, estes DNAs começam a exercer certas funções diferenciadas, né? Então, por exemplo, nós sabemos que um DNA é ativado para a cor dos olhos diferente do que é ativado para a forma da orelha, tá?
O ovócito nos animais é uma célula volumosa, né? Então vamos falar um pouquinho do gameta feminino, né? Nós temos o óvulo, nós temos o ovócito. Nos animais é uma célula bastante volumosa, então se vocês lembrarem da forma do espermatozoide e fórmula do óvulo, o óvulo é bem maior, com maior volume do que o espermatozoide, porque ele carrega em si no citoplasma um tecido nutritivo muito maior para alimentar o embrião, tá? Que é chamado então de lécito ou vitelo. Então este tecido, né, este volume, este líquido no interior da célula serve para alimentar o embrião que vai se desenvolver dentro da célula, tá? Possui as seguintes partes, né? O ovócito feminino possui a parte que é dita polo animal e a parte que é dita polo vegetal. No polo animal nós vamos encontrar citoplasma e o núcleo, tá? Então, citoplasma formativo, que vai servir para formar as células ou outras células, né? Chamado bioplasma. E a vesícula germinativa, que é o núcleo, né? Então, lá dentro do núcleo, a gente já viu, está o cromossomo, onde carrega-se todas as informações genéticas, né? E na parte do polo vegetativo, nós temos o citoplasma nutritivo. Então, a única função dele, está ali como deutoplasma ou vitelo, é alimentar ou fornecer alimentos para o desenvolvimento do embrião. Então nós temos essas duas partes e em volta destas duas partes nós temos o que a gente chama de membrana vitelina, que é onde está envolvido o vitelo, e membranas secundárias da própria célula que vão formar as paredes, que vão formar a célula como um todo, né? Então um ovo, né, um óvulos e zigotos, né, certo? Eles devem atender dois critérios, tá? A classificação deles deve atender dois critérios. O primeiro é do tamanho ou do volume, né, do vitelo, né, a quantidade de vitelo e a distribuição desse vitelo. Se ele está homogeneamente distribuído, disperso dentro da célula, ele está mais concentrado num polo da célula do que no outro. Isso então define como a gente caracteriza esse zigoto, né? Esse óvulo, tá? Ok? Ou esse ovo, né? Oligocélito, isocélito ou alécito tem pouca quantidade de vitelo, tá? Distribuída de forma igual em toda a célula. Por exemplo, mamíferos eutérios. O homem, né? Então, o nosso óvulo, apesar de ser maior do que o gameta masculino, ele é ainda pequeno, ele é muito minúsculo, né? E ele possui pouco vitelo, né, dentro dele. Então, por isso que o ciclo reprodutivo feminino ele é muito curto, né? Ele tem pouco tempo de duração ou de vida, porque ele tem pouco material vitelínico. Tá? Os telócitos incompletos, heterolécitos ou mediolécitos, quantidade média ou desigual, né? Células desiguais, que são os anfíbios, os moluscos, os anelídeos e alguns peixes. Então ele já possui um pouco mais de vitelino, né? Então a célula é um pouco maior, o óvulo é um pouco maior, ele vai ter condições de resistir no meio ambiente ou ter uma quantidade de vida, um período de vida maior, né? Lembra que eu expliquei aqui para vocês como é que era a reprodução dos anfíbios, que a mãe lançava no meio ambiente os gametas femininos e o pai lançava os seus gametas masculinos sobre os gametas femininos da mãe e eles se reproduziam de forma sexuada externa no meio ambiente. Então, para que isso possa acontecer, esses ovos possam ser encontrados, né, pelos gametas masculinos, eles precisam ter uma quantidade um pouco maior de vitelino que vai garantir a sustentabilidade da vida do embrião, né, ou da célula reprodutiva.
tá? E os telolécitos completos, macrolécitos ou megalécitos, grande quantidade no polo vegetativo. Qual que era o polo vegetativo? O polo que serve para alimentar o embrião, né? Lembra? Vamos voltar. Polo vegetativo, onde está o vitelo com maior concentração. E o outro é o polo animal, onde está o núcleo, tá? Exemplo, aves, peixes, répteis, ornitorrinco e equidna. Lembra quem são os ornitorrincos e equidnas? São os animais mamíferos, né? São os animais, ornitorrinco é um mamífero bastante peculiar, né? Existentes aonde? Na Austrália, né? Somente lá na Austrália é que eles ocorrem, tá? Ok? Então quer dizer que telolécitos completos são os ovos das aves. Vamos lembrar do que nós temos, que nós comemos quase todos os dias, né? Ovos de galinha, que são aves, né? Ovos de outras aves, né? Avestruz, por exemplo, muitas pessoas comem, né? O que tem nele? Tem muito vitelo, que é aquela clara, né? Que é aquela estrutura que serve para o desenvolvimento do embrião. Se ao longo do decorrer daquele ovo ele for gerado, né? Ele for chocado, aquele vitelo vai ser consumido pelo embrião, ele vai desaparecer e vai surgir um novo ser vivo, tá certo? Então, telolécitos completos, vocês vão lembrar que são os ovos de aves. E vocês vão lembrar que um ovo ele não tem uma forma esférica perfeita, né? Justamente por causa que os polos são diferenciados. O polo vegetativo, com grande quantidade de vitelo, é maior do que o polo animal, tá? E os centrolécitos, grande quantidade de vitelo, região central do ovo, em volta do núcleo, né? Os artrópodos, insetos, crustáceos, aracnídeos, miriápodes. Então, se vocês observarem, algumas vezes vocês vão, que vocês encontrarem, que vocês tiverem essa possibilidade, vocês vão ver os ovos dos insetos bem redondinho, com o núcleo, com o polo animal bem centralizado, onde vai estar o núcleo, tá? Ok? Onde vai estar o citoplasma reprodutivo, né? Olha lá, citoplasma formativo, reprodutivo, tá ok? E aqui nós temos então os exemplos. Olha lá, o oligolécito, que é o ser humano, né? São os mamíferos placentados, né? Mesolécitos, que são os telolécitos incompletos, tá vendo? Tá incompleto, tá pela metade, quantidade média. Telolécito já tem uma grande quantidade de vitelo, porque é completo, então o ovo da galinha, né? Tá? E centrolécitos, grande quantidade ocupando o centro do ovo, citoplasma periférico. Ok? São os insetos e os artrópodes, tá? Vamos agora como acontece então aquela união do gameta masculino com o gameta feminino, unem-se, né, os dois gametas, formam o ovo, né, e esse ovo de uma célula ele vai começar a multiplicar através da divisão mitótica, então ele vai começar a sofrer mitoses. Mais para frente nós vamos falar da mitose, e essa mitose vai se multiplicando e vai multiplicando as células do ovo que vai formar o embrião, tá? Então, divisão celular do ovo, do zigoto, primeira divisão se dá por mitose, né? Com o aumento do número de células do núcleo, né? Então, o núcleo sofre uma multiplicação, depois uma divisão, né? Tá? E aí vai acontecendo
todo o processo de divisão de célula por célula, né? Lembra que na aula passada eu falei assim, que antes de uma célula se dividir, uma eucariótica, o que ela faz? Ela duplica o seu núcleo, então ela gera dois núcleos, de um núcleo ela gera dois núcleos iguais, idênticos, né? A célula mãe, né? Tá certo? Porque tem o mesmo material genético. Então, cada célula do nosso corpo, em cada núcleo da célula do nosso corpo, das diferentes partes do nosso corpo, nós temos o mesmo material genético. Um N ou dois Ns? Dois Ns, certo? Ok? Essa primeira divisão, né, quando há a união dos núcleos e daí depois gera-se os dois núcleos e os dois núcleos vão gerar então por consequência duas células, essas duas células são chamadas de blastômeros, ok? São as duas primeiras células embrionáticas, né? Cada uma das novas células com grande capacidade de dividir-se para formar outros blastômeros. Então eu falei para vocês, de duas forma 4, de 4 forma 8, tá? Sempre uma divisão binária, cada célula vai se dividir em duas, tá? A divisão mitótica, né? Então mitose, divisão mitótica, aumenta o número das células e diminui os seus volumes. Então, num primeiro momento, nós temos uma célula do ovo que está sofrendo divisões internas, mas não está se expandindo, né? Até ela chegar à placenta, ao seu local de desenvolvimento, e a partir daí ela vai se desenvolver e aí ela vai sofrer a diferenciação, né? Por enquanto ela está só se dividindo, se multiplicando o número de células internas, tá? Isso se dá por inúmeras divisões, né? Então essas inúmeras divisões, a partir do momento que a gente sai do 8, do 16, do 32, do 64, né? Do 128, do 256, a gente passa então por uma característica que a gente chama de mórula, tá? Então mórula porque origem parece com uma amora, então ela é aquela célula que antes era unicelular, agora ela é uma mórula, ela já tem várias células, muitas células, ok? A mórula continua se dividindo e vai se dividindo e faz surgir a blástula. Blástula é um espaço interno vazio dentro da mórula, tá certo? Onde vão acontecer algumas reações importantes para a formação do embrião, tá? Que tem uma cavidade blastocele. Então, a mórula, ela era sólida, 100% preenchida. A blástula, ela cresceu, as células abriram uma cavidade interna, então seria como uma bola de futebol, uma bola de voleibol, onde você tem a camada externa e você sabe que lá dentro tem ar. Aquela cavidade onde tem ar é chamada de blastocele. Tá? Blastocele é preenchida por líquidos e revestida pela blastoderme. Então, dentro das bolas de esporte, nós temos a camada externa e nós temos uma camada interna, né? Tipo uma câmara, né? Então, nós temos uma camada de poliestileno, de couro, e por dentro nós temos uma outra camada de borracha que serve para segurar o ar. No caso da blástula, né, e da blastocele, nós temos então a blastoderme, que é uma camada interna, né, uma camada de célula interna, onde ficam armazenados os líquidos, né, que vão ser nutritivos para os embriões. Tá? Então, olha lá, o que nós temos aqui? Nós temos o zigoto, né? Certo? Então, o zigoto já
possui a união do gameta masculino com o gameta feminino, ou vice-versa, né? Aqui nós já temos 2 núcleos presentes, e aí o que a gente consegue observar aqui é que a célula começa a se dividir e vai formar 2 células, né? Cada uma das células com núcleo e com material genético idêntico ao material genético da união do gameta masculino e feminino, tá? Esses são os chamados blastômeros, né? Então, de 2 gera 4, que eu falei para vocês, gera 8, e assim sucessivamente vai gerar a mórula, e depois a mórula, ela vai fazer com que as células se expandam, vão para a sua periferia, formando uma câmara interna vazia, né? Então tá aqui a blástula, então sai da posição de mórula pela blástula e forma a blastocele, tá? Blastocele, que é esta cavidade interna aqui, certo? Onde nós temos então uma quantidade de líquidos e é revestido pela blastoderme. Então aqui nós temos uma blastoderme, né? E aqui nós temos bastante líquido, tá? Então olha lá, blástula, temos os blastômeros. O que eram os blastômeros? Eram as células oriundas da mitose, né? Então todas elas replicaram seu material genético, são exatamente iguais à primeira célula do zigoto, né? Certo? Então esses blastômeros eles acabam se configurando na periferia, né? E forma a cavidade interna que vai ter então a blastocele, né? Que é esta camada de pele interna, certo? Hemisfério animal, hemisfério vegetativo, lembra? Hemisfério animal, onde vai ter o núcleo, onde vai ter mais concentração de células formativas, né? E o vegetativo, onde você vai ter mais, então, material vitelo, né? Para a alimentação do embrião, tá certo? Então, nós temos aqui 2 tipos de células, né? Uma célula mais concentrada, uma célula menos concentrada, né? Esta aqui seria uma telolécita incompleta e esta aqui já seria uma mesolécita, né? Centrolécita, desculpa. Tá bom? Então, isso aqui é um exemplo do ouriço do mar e esse é um exemplo dos sapos, tá? Então, vamos lá. Tipos de segmentação, né? Então, aqui nós estamos vendo, desculpa que eu tive que usar uma figura, uma imagem em espanhol, porque ela explica melhor o que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, nós temos o ovo com uma célula que vai gerar 2 blastômeros, que vão gerar 4, que vão gerar 8, que vão gerar 16 até infinito, e aí vai formar a mórula, né? A mórula, a partir de um processo físico-químico, biológico interno da célula, do embrião, vai formar a blástula, né? Tá? Essa blástula, então, ela pode sofrer uma segmentação holoblástica igual, né? Então, se segmentou inteira, está bem dividida, ou desigual, né? Que é o que a gente chamou de telolécita, né? Média ou completa. Vamos lá? Telolécita incompleta e telolécita completa, tá? Ok? Então vamos voltando aqui. Depende da quantidade de distribuição do vitelo. Então isso a gente já sabe. A forma do embrião, a fórmula dessa célula inicial, da mórula, da blástula, depende da quantidade de vitelo e a distribuição dentro da célula, né? Quanto mais vitelo, mais lenta é a divisão, tá? Então quanto mais vitelo, mais material nutritivo ali tem, então mais as células vão estar se alimentando, isso vai retardar o processo de divisão, tá?
surgem dois tipos básicos, holoblástica total ou meroblástica parcial, tá? Holoblástica total, né, gera blastômeros iguais ou blastômeros desiguais. Então, a holoblástica, né, ela gera sempre blastômeros iguais. Olha aqui, esta bola, esta célula é igual a esta. Estas 4 são iguais. Estas 8 são iguais. Estas 16 vão ser iguais. Então, os blastômeros sempre vão ser iguais. A isso a gente chama de holoblástica total ou igual, né? E a holoblástica desigual, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que um polo da célula se divida e o outro não. Então, nós começamos a verificar aqui diferentes tipos de célula. Lembra que eu falei que eu estou usando essa imagem porque ela representa melhor essa diferença entre os holoblastos, tá? Então, nós temos a blastocele, que é a célula. Vamos repetir? Quem é a blástula? Então, nós temos a blástula, nós tínhamos a mórula, que gerou a blástula. A característica da blástula é que tem um espaço interno, que é a blastocele, e que tem a blastoderme, que é a pele interna. Então, nós temos a blastocele e nós temos a blastoderme aqui, né? Tá? Certo? Olha lá, então nós temos aqui o ovo telolécito, olha lá onde está o polo animal, o polo vegetativo. Esse polo animal vai se dividir em 2, depois 4, depois 8, né? Como é que nós chamamos esse tipo de clivagem ou de segmentação? De meroblástica, não. De holoblástica total, tá? Desigual, tá? Então é uma holoblástica desigual. Por quê? Porque está dividindo as suas células, tá? Ok? Mas de forma desigual. O ovo telolécito, né? Então aqui o que acontece? Olha lá, tá multiplicando somente o núcleo, né? Depois vai haver uma peregrinação do núcleo para a periferia. Tá? E começa a delimitação das células da divisão citoplásmica, né? Tá? Então, essa é a meroblástica, né? Então, a meroblástica não está havendo divisão celular inicial, né? Olha lá, divisão parcial na forma de discoidal, blastodisco, o disco germinativo, por exemplo, em aves, répteis, alguns peixes, ornitorrinco e a equidna de novo, né? Ou a meroblástica superficial. Então, discoidal ou superficial, tá? Ok? Então, nós temos aqui também 2 tipos de segmentação, tá bom? Olha lá. Meroblástica discoidal, então forma um disco, né? Tá? Forma um disco e ela pode ser discoidal ou ela pode ser superficial. Tá vendo que o centro da célula aqui não mudou nada? Vamos limpar aqui para vocês verem, né? Olha, essa estrutura central continua igual, não sofreu alteração. O núcleo se dividiu, migrou para a periferia e aí a periferia se dividiu em várias células. Então é a meroblástica superficial, somente na superfície do ovo, por exemplo, artrópodos. Ok. Glastrulação. O que era a gastrulação, né? A glastulação, tá? Aqui tá errado. É glastulação. Segunda fase do desenvolvimento embrionário, então é quando a mórula passa a se transformar em glástrula, né? Ok? Semelhante a um estômago, né? Aquela cavidade vazia, cavidade onde tem líquido vitelínico, né? Tá bom? A blástula,
se diferencia em glástula, né? A glástula, então aquela blástula inicial, se diferencia em glástrula. Então por isso que aqui é glastrulação, tá? A blastocele, que é aquela cavidade, desaparece e surge o arquêntero, que é o início do tubo digestivo. É aí que surge então o nosso tubo digestivo, é dessa cavidade, desse buraco celular embrionário que vai surgir o nosso tubo digestivo. Então, o arquêntero possui um orifício que dá origem à boca ou ao ânus, tá? Então, aquele arquêntero que surgiu da blastocele, né? Vai dar origem, ele tem um orifício numa das suas pontas, ele vai dar origem ou à boca ou ao ânus, tá? Se for a boca, a gente fala protostômio, tá? Se for ao ânus, deuterostômio. Cada espécie tem um comportamento diferenciado. Na fase de glastrulação, surgem os folhetos embrionários, que são ectoderme, mesoderme e endoderme. São tipos de derme, são tipos de tecidos, né? Ecto está mais para fora, meso está no interior e endo está bem no meio, bem no interior. Então, ecto externo, meso no meio e endo no interior, tá? Animais com 2 folhetos são chamados de diblásticos. Animais triblásticos apresentam os 3 folhetos embrionários, né? Opa, o que aconteceu aqui? Né? Então, os 3 folhetos embrionários. Tá? Então, organogênese. O que é a organogênese? É o período de diferenciação que dá origem aos tecidos. Né? Então, após essa divisão de célula, após a formação da blástula, da glástula, né? do arquêntero, dos diversos tipos de células, então começam a surgir as diferenciações, né? Tá? A gente já viu que o arquêntero pode dar origem ao tubo, ou vai dar origem ao tubo digestivo, podendo dar então origem ao ânus ou à boca, tá? A diferenciação que dará origem aos tecidos, órgãos e sistemas do corpo animal. Lembra? De célula eu formo tecido, de tecido eu formo um órgão, de órgão eu formo um sistema, né? A ectoderme dará origem à placa neural, tubo neural e ao sistema nervoso, por meio do mesentoderme, que é uma camada interna que reveste o arquêntero, né? Então, dentro do arquêntero tem uma camada de células internas chamada mesentoderme, que vai fazer surgir a placa neural, tubo neural, neurônio, né? Neurônio, lembra de onde estão os neurônios, né? E ao sistema nervoso, tá? Que faz todas as nossas reações corporais, tá? Essa mesentoderme, em sua parte superior, dará origem ao cordo mesoblasto, que é o mesoderme e a notocorda, né? A neurulação surge da placa neural e posteriormente do tubo neural. Então, ao processo de surgimento da placa neural, nós chamamos de neurulação. Esta placa neural, tubo neural, a gente vai ver quais as transformações dela, né? A mesoderme ajuda a formar no cordo mesoblasto a mesoderme e a notocorda, tá? Então vamos lá, na neurulação nós temos ectoderme, endoderme e mesoderme. Ectoderme formará a placa neural, isso é importante vocês
memorizarem, por invaginação. Então, invaginação significa que aquela célula se recolhe e dela se duplica, formando a placa neural, tá? Que formará o tubo neural. Então, quando ela faz essa invaginação, ela forma então uma espécie de tubo neural, né? Que é feito pela epiderme e revestidos e forma a epiderme, né? E os revestimentos das cavidades bucal, nasal e anal, né? A endoderme revestirá o aparelho digestivo, respiratório e urinário, produzirá o fígado, pâncreas, timo, tireoide e paratireoide. A mesoderme fará surgir a notocordas, que sustenta o embrião e que nos seres cordados, né, é o que a gente chama de coluna vertebral. Então lembra que eu falei para vocês que do mesentoderme surge o cordomesoblasto, né, tá? Cordomesoblasto, que vai dar origem à notocorda. Esta notocorda, né, vai fazer surgir uma estrutura nos seres cordados chamada de coluna vertebral, tá? Protocordados, ainda na neurulação, protocordados, seres com notocorda por toda a vida. Então nós temos notocorda para toda a vida, tá? Celoma, formada pela mesoderme, cavidade interior, onde se desenvolverão as vísceras dos animais. Epímero, mesoderme dorsal, parte dorsal, produção da vértebra, costela e musculatura. Mesômero, mesoderme intermediária, né? Sistema urinário genital e uma parte ventral. Hipômero, mesoderme ventral, né? Coração, vasos sanguíneos, musculatura não estriada de órgãos internos. Somatopleura, né? É um tipo de tecido, é um tipo de célula, né? Que é gerada a partir da união da lâmina mais externa do hipômero, a ectoderme. Forma as paredes do corpo do animal, tá? Então, formam todas as nossas paredes celulares. O esplanctonopleura, né? Lâmina mais interna do hipômero se une à endoderme e forma vísceras, né? Então, aqui vocês podem observar que esta parte da neurulação é onde ocorrem as grandes diferenciações celulares, transformações em tecidos e em órgãos e sistemas, e vai depender principalmente da estrutura dessa derme, né? Se ela é mais interna ou se ela é mais externa, ou se ela é mediana. Se ela é mais interna, ela vai servir para uma função, se ela é mais externa, para outra, né? Ok? E a mesoderme, então, também tem outra, que são os aparelhos internos, ó lá, digestivo, respiratório, urinário, tá certo? Ok? Então, pessoal, a aula de hoje era isso, né? É um conteúdo bastante pesado. Busquem seus apoios em outros livros, né? Vocês sabem que aqui a gente é apenas um condutor, um estimulador para vocês buscarem novas fontes, novas referências, novas pesquisas, né? Tá? Ok? Estudem a partir desta situação, deste quadro, mentalizem, memorizem este quadro, né? De formulação do zigoto até a blástula, tá? Depois vem a glástula, né? Tá certo? A glastrulação, certo? Formando aí seus diversos componentes. Ok, pessoal? Então, leiam, releiam, estudem, memorizem cada uma dessas fases, cada uma dessas etapas, né? Tá certo? Lembrem que cada tipo de célula vai formar um tipo de estrutura, tá bom? Ok? Um grande abraço para vocês. Até mais.